Olá! Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Tô meio enferrujada de live. Muito feliz de receber todos vocês aqui hoje. Hoje a gente inicia um novo quadro aqui pela Aquarianeide, onde a mulher, a magia. Então é muito especial, vou dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Vamos chegando. Aí. Oi, Má, tudo bem? Oi, Lu, já tá aqui. Oi, mãe, bom dia. Bom dia, Brasil, vamos acordando. Falei que eu tô um pouco enferrujada aqui de live, que faz tempo que eu não apareço aqui, né? Mas nunca é tarde pra voltar. Bom, a gente tem um quadro, né, iniciando hoje, muito especial, que vai falar sobre o feminino, que é onde a gente vai dar o espaço de voz, né, para muitos assuntos. Oi, Sá! Vamos chegando, vamos chegando. Enviem aí para suas amigas, para as pessoas que estão interessadas, né, nesse assunto. E saudades, saudades, Brasil. Aqui já é a tarde pra mim. Espero que o pessoal da Austrália consiga também assistir essa live, senão vai ficar gravada, tá? Então hoje a gente tá iniciando, vou chamar a Lu já pra entrar aqui comigo, esse quadro maravilhoso que é Onde a Mulher, a Magia. E a gente vai falar da pauta, né, da voz pra esses assuntos do mistério do feminino, que são assuntos que a gente não vê muito nas rodas de conversas, né? A gente geralmente tem essa fama, né, de que quando mulher se reúne, a gente tá falando mal de homem, ou a gente tá fofocando, ou a gente tá reclamando, e na verdade não, né? A gente tem muita coisa pra trocar. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Dá um feedback aí pra mim, só pra ver se tá tudo certo. Então a gente vai exatamente trazer alguns assuntos na prática, né, de como que a gente pode trabalhar esse feminino, dos assuntos, das dificuldades que a gente tem. É um quadro bem leve, pra gente trocar opinião, pra gente tomar nosso cafezinho e sentar juntas aqui pra falar de assuntos que são muito importantes pra nós, mas que a gente às vezes acaba não conversando sobre isso com as nossas próprias amigas. Ótimo. Oi, Má, seja bem-vinda. Eu vou chamar a Lu aqui, eu nem vou começar a falar muito aqui, porque a gente tem muito pra compartilhar juntas, tá? Lu. Cadê você? Aqui. Da nossa história também com o feminino. Tudo bem? Aí. Bom dia mesmo, né? Bom Porque eu dia, acabei de cair da Brasil. cama aqui, sabadão. Tô com um cafezinho aqui, sei que você já deve ter almoçado. Tô, você tá me ouvindo? Sim. Você tá conseguindo me Bom ouvir bem? dia, mulheres! Sejam Tô, bem-vindas. tô te ouvindo bem. Ai, bom dia. Vamos pedir para elas compartilharem, né? Enviar aqui a setinha para mais mulheres, né? Mas de qualquer É, forma essa live vai ficar gravada e é só um nossa, comecinho, né, Lu? eu e É a só um Micaela, a gente comecinho de tem o muita grave coisa que vem defeito pela de ter que frente. se segurar para não falar demais. E assim, que fique dentro de um contexto que vocês gostem de acompanhar, porque também o excesso de informação não é o objetivo aqui. Essa conversa de hoje é mais para introduzir um trabalho que a gente está iniciando juntas, que a gente tem intenção de continuidade, mostrar para vocês qual o objetivo desse trabalho e principalmente o que nos moveu, né, a iniciar isso, porque eu acho que
onde a mulher é magia, onde há sentir a mulher. Então a gente começa tudo que a gente faz mesmo, porque a gente É, sente em nós, na nossa vida, e é isso que a gente quer compartilhar. Estou sem filtro aqui na. Porque exatamente. normalmente quando eu coloco filtro e eu sou convidada para live, eu começo a travar. Eu não sei se é comum isso, mas o meu Instagram acaba agindo assim. Mas eu vou Não tem tentar problema, tá depois aqui, linda, quando você maravilhosa, estiver como falando, eu sempre. tento colocar um filtro. Tá bom, amiga, fica à vontade. Bom, assim, tô muito feliz de te ter aqui, né? Você sabe, a gente tem uma. A gente vai contar um pouquinho, né, da nossa história para as meninas entenderem também, para todo mundo que está assistindo que se interessar por esse assunto, né? Porque não é um assunto que deveria só as mulheres estarem interessadas, pelo contrário, né? Quanto mais homem tiver essa informação também. Ai, acho que deu uma travada. Não. Voltou. Acho que quanto mais homens também estiverem interessados, até porque essa energia feminina também tem nos homens. Então, também a Thaili e a Luanda fizeram uma live linda, né, essa semana, sobre masculino e feminino, que vale a pena também vocês olharem para também entender esse contexto que a gente está falando hoje, né, que a gente está falando sobre a energia feminina. E sobre ser mulher, né? Estamos num corpo de mulher, vivemos experiências de mulheres aqui, eu e a Lu, então a nossa experiência que a gente pode compartilhar é sobre o que a gente vivencia também, né? Mas sobre falar do feminino, pra gente é muito simbólico, é muito forte, até porque na nossa história de vida, a gente foi muito calada no nosso feminino, né? A gente foi separadas também por conta do nosso feminino. Nossa, amiga. Então a Luana é uma amiga Quantos minha de anos que quantos você anos, tá Lu? fora? Quanto tempo que a gente é amiga? Então, antes desses 6, deve ter pelo menos mais uns Vai fazer 6. 6 anos. Ou mais, né? Ou mais. Eu acho que tem uns 12 anos, uns 12 anos. E a gente tá agora, né, fazendo esse projeto junto para vocês terem noção como é importante pra gente dar Fato. esse pontapé Isso é o que vai inicial, que a gente acontecer vai com começar a bastante chorar aqui, frequência. se emocionando. Não se assustem, ainda mais que a Lua está em peixes hoje, então é um dia que também a gente vai se sensibilizar. Mas, enfim, eu e a Lu, pela nossa história de vida, pela nossa história de amizade, a nossa história com o feminino, ó, o Tomás aqui, ó, também conhece a nossa amizade e também tá nessa jornada espiritual há bastante tempo, então bem-vindo. Espalha essa informação para os homens também, sagrado masculino. E então, para nós duas, é bem forte a gente poder fazer um projeto do feminino por conta de toda a dificuldade que foi pra gente assumir esse feminino. Então, a gente entende, né? Quando a gente faz os atendimentos, a gente está também se baseando essas lives, esses assuntos, no que a gente sente dos nossos clientes, né? Que vêm, das pessoas que a gente atende e fala, gente, e a maioria nos mapas que eu faço na astrologia, tem o feminino desequilibrado, tem o masculino desequilibrado, e E aí não sabe eu o que falo, que a ah, gente você está precisa trabalhar falando. seu É como se feminino, e a isso pessoa fala, fosse ah, assim um ok. bicho de 7 Como é que eu cabeças faço e a pessoa isso? não sabe por onde começar. E é isso mesmo, nós também não sabíamos, né, Mi? Eu acho que por muito tempo a gente sofreu ah, esse feminino doente porque a gente não tinha a consciência, a interpretação do que estava acontecendo com a gente, do porquê que a gente estava sentindo aquela dor, né? Então, esse processo espiritual e terapêutico que eu e a Mi Sim, vivemos distantes uma da outra, porque esse nosso despertar aconteceu quando ela estava lá do outro lado do mundo e a gente só se acompanhava por rede social e o meu aqui. A gente é, despertar pro feminino, começou né, amiga? juntas, né? Despertar pro feminino, porque espiritual, a nossa Exatamente. Mas assim, jornada esse é processo mais de antiga que isso, autoconhecimento, né? né? De conseguir entender a raiz das nossas dores, o porquê que tinham tantas questões que nós não conseguíamos vencer sozinhas, porquê que tinham processos que se repetiam tanto e, e a gente não tinha explicação para isso. Então, eu acho que é a dor de muitas mulheres, né? Que vivem hoje
processos que elas não conseguem mudar, que dói, que machuca, mas que não é, que elas não veem muita saída e aquilo se repete e começam a buscar aí motivos, né, do porquê que isso acontece comigo. E aqui, na verdade, vai ser uma pequena introdução de que vocês não estão sozinhas, todas passamos por isso. E existe sim muitos motivos que nos acalentam, que nos confortam, pelos quais essas questões se repetem tanto, e que a gente consegue cuidar com amorosidade, com o próprio sentir, com as próprias emoções que são nossa fonte de poder, né? Muitas vezes a gente acha que o nosso sentir e as nossas emoções são a nossa fonte de fraqueza, né? De ser frágil, de fragilidade. E, na verdade, o despertar para o feminino nos faz entender que não, que essa é a nossa fonte de poder e que é através desse mesmo sentir que a gente se cura, né? Sim. E é interessante porque hoje, né, a gente vivenciou isso na nossa amizade, né? A gente vai explicar um pouquinho para vocês como a gente vivenciou isso. E a gente se tocou agora, né? Que a gente vive o nosso tempo todo, a gente viveu o sagrado feminino. Então, é até essa palavra, e a gente começa a falar, né? Vocês precisam se despertar para o feminino de vocês. E as pessoas vão buscar, então, o sagrado feminino. Mas hoje tem também uma enxurrada de informações, né? E de muita coisa fora também, que acaba que a gente não vivencia esse estilo de vida, essa filosofia dentro, né? Que também vamos falar sobre isso hoje. Mas só para vocês entenderem, né? Vocês vão acabar se familiarizando com o meu rostinho e da Lu aqui na Quareneide e também no trabalho dela, né? No Reiki Luana, que também quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, amiga. A gente começou já falando, mas tudo certo. Aqui é feminino, a gente vai fluir. Não tem estrutura, mas mais ou menos, né? Então, aqui é pra gente ser livre, né? Então, vocês vão ver que a gente vai falar bastante de feminino. Quando for feminino, vai ser eu e a Lu. É um projeto que a gente está iniciando nessa Lu em Peixes aqui, trazendo para vocês, mas que está sendo preparado faz um tempinho, que está no forno, que a gente está gerando, gestando, nutrindo esse projeto. E agora a gente vai iniciar, né, com esse conteúdo, com esse espaço, e tem muitas coisas para vir pela frente. Então, vocês já gravem essa conexão nossa aqui, porque esse sagrado que a gente vivencia tão forte na nossa vida, a gente trabalha, né, com uma ferramenta feminina, nosso estilo de trabalho é feminino, né, Lu? Então, queria até que você falasse um pouquinho aí do seu trabalho, eu posso falar o meu também. Na verdade, o meu trabalho terapêutico, que começou com a ferramenta do Reiki, começou comigo mesma, né? Então, eu falo que o que me trouxe a me profissionalizar dentro da terapia holística e da terapia vibracional, que eu costumo me chamar de terapeuta vibracional, porque para mim tudo é vibração, tudo é energia, todas as explicações para as coisas que acontecem na minha vida, eu busco interpretar de forma energética, né? E isso começou comigo mesma, né? Eu me curei de questões muito importantes da minha vida que eram, assim, coisas que me bloqueavam, que me impediam de continuar seguindo a minha vida de forma saudável, inclusive, porque atingiam diretamente a minha saúde física, emocional. E o Reiki me curou através de mim mesma, porque isso começou muito forte na época da pandemia, do início da pandemia, onde eu estava diagnosticada com burnout dentro de uma profissão que não tinha nada a ver comigo. E aí a gente iniciou aqueles processos de medo, de ansiedade, que eram algo que eu já tinha vivido dentro da minha vida desde a adolescência. E eu falava, eu não vou mais tomar remédio, eu não aceito mais essa realidade na minha vida. E aí eu comecei a falar, não, eu sou super sensível, eu sou super intuitiva e isso vai me ajudar. Mal sabia eu que isso já era feminino, né? Mal sabia eu que isso já era trabalhar um feminino calado que estava aqui dentro de mim, gritando para ser ouvido e para se expressar de forma positiva, de forma a me
a me fortalecer, né? E aí, iniciando com os trabalhos, com os atendimentos, depois de uma longa jornada comigo mesma, eu comecei a entender que iriam chegar para mim pessoas que precisavam disso, né? Desse mesmo processo que eu vivi. Eu poderia ajudar de alguma forma, ser essa ferramenta, esse instrumento de despertar mesmo o autoconhecimento, de trabalhar com o próprio Reiki. E aí eu virei cristaloterapeuta, que hoje eu não vivo sem os meus cristais e eu acabo influenciando todo mundo ao meu redor, porque nada mais são do que energias elevadíssimas e estáveis da natureza que estão aí à nossa disposição para que a gente use, para que a gente entenda o quão sagrado e o quão forte eles são, né? E quanto que eles ressonam na nossa energia, do nosso corpo, do nosso emocional, do nosso espiritual. E vão, assim como os cristais, as ervas, outros elementos da natureza, as outras pessoas que já têm uma consciência, né, talvez um pouquinho mais desperta do que a nossa, tudo que a gente tem perto de nós está de alguma forma nos influenciando. Então, que a gente escolha boas influências, né? E que saiba sair daquelas que não são tão boas ou que não estejam tão conectadas com a nossa. Bom. Isso aí é uma caminhada, né, amiga? Ainda mais que a gente vai trazer bastante ferramenta aqui, ó, a Marisa falando que se identifica totalmente, a Sá falando que essa live é super poderosa, mas é realmente uma introdução aqui, porque assim, a gente vai aprofundar nesses assuntos. Nós que vivemos do feminino hoje em dia, que trabalhamos com essa energia, a gente precisa dessas ferramentas também, assim, futuramente talvez a gente não precise, mas como a gente também vai conversar aqui com vocês, não é fácil se manter nessa energia, né? Não é fácil ainda, né? Não vem uma coisa, o externo, a sociedade que a gente vive, não vai falar assim, olha, viva no seu feminino, fique fluindo aí na sua vida. Não, é pelo contrário. Então, essas ferramentas que a Lu tá falando é até uma forma que a gente usa para sobreviver, para a gente conseguir, né, dar conta de um trabalho que é muito invisível, né, que é a mesma coisa do trabalho de uma mãe, por exemplo, né, que hoje em dia é tão julgado, nossa, você vai deixar sua carreira para ser mãe, todas essas questões, todos esses tabus do feminino, essas coisas que são, né, que traz aqueles gatilhos em nós, para a gente conseguir se fortalecer nisso, hoje em dia a gente ainda precisa, né, dessas ferramentas, que futuramente não vai ser tanto assim, não vai ser tão preciso. Mas hoje, pra gente se manter forte nesse propósito e pra não deixar nossa energia também, né, né, a gente ter essa noção da hora de saber de se preservar, a hora de parar, saber a hora de exatamente. segurar, a hora... A gente precisa, né, dessas ferramentas. Exatamente, para e agora elas fala trabalham de você, aí para então, ajudar a gente. Bom, eu falo que você fala do despertar espiritual, né? Eu falo que no meu processo, né, nesses 6 anos fora do Brasil, que foi quando eu saí do armário, né? Eu falo. Porque é quando eu assumi quem eu sou e eu falo para as pessoas, eu não tenho outra coisa para fazer nesse mundo, né? Pode ser, às vezes meu marido até fala, não, você tem várias coisas para fazer nesse mundo, mas na verdade, tudo para mim vira terapia, né? Então, se eu trabalho com outra coisa, a pessoa vem para mim e começa já a desabafar, né? A Lu também. A gente vivencia muito isso. Então, para as mulheres aqui que trabalham com isso, né? Tem várias terapeutas que seguem a gente, a Paranete tem essa comunidade muito linda, né? E a gente vai, esse despertar do feminino é bem isso, assim, sabe? Pra gente que a falar, gente tá no nosso seguro, caminho, né? vem não é ruim, que tá tudo certo, né? sermos esse esse o apoio instrumento de terapia para outras pessoas, né? Pode. Exatamente. Então, na Austrália, eu fui, nesse tempo que eu fiquei fora, né? Eu acabei caindo num lugar que era bem alternativo, assim, né? Que é onde eu morava na Austrália, em Byron Bay. E esse
o externo, né, me ajudou a ver que era seguro, né, que eu não tava louca. Né? Então eu acho que o processo da Lu foi um pouco diferente nesse sentido, porque ela teve que passar muito sozinha ali, né, e foram aparecendo, né, porque a pandemia travou ali, né, essa parte de contato, e o meu processo foi muito isso. fora, sabe? Eu ia vendo as pessoas. É isso que eu quero pra mim. Ah, isso tá dentro de mim também. É isso. Nossa, eu nunca me senti assim. Exatamente. Eu acho que tem outra live que eu falo sobre isso, mas muita gente ainda me pergunta, então é legal compartilhar. Então eu fui saindo do armário, eu fui para me formei em Reiki também, eu já tinha essa questão da astrologia que vem do meu pai também, e eu fui redescobrindo isso na Austrália. E aí fiz a yoga, fui indo, né, no meu processo para mim, que acabou, né, me dando essas ferramentas que eu precisava para trabalhar. Então hoje eu trabalho com astrologia, maior parte do tempo, com as leituras. Trabalho com as aulas de yoga também ainda, porque eu tenho essa coisa de ser professora, mas não é o meu foco principal. E o feminino, né? Porque o feminino é o que eu falo. Quando eu estou fazendo um círculo de mulheres que a gente fez no Brasil, né? E quando eu estou nesse espaço, criando esse espaço, eu simplesmente estou no meu eu lugar. vim Agora fazer estou no meu isso lugar. no mundo, sabe? Quando eu estou abrindo, eu estou no meu lugar. É isso que eu vim fazer. Então eu tenho essa certeza, eu tenho esse chamado. E antes de eu trabalhar com isso, quando eu era personal trainer, que foi quando a gente se conheceu, né? Mais de 12 anos atrás, eu trabalhava com mulheres, né? Então a Lu também sabe disso. E a Lu, a gente vivenciou essa jornada também de antes, né, desse despertar, eu diria. A gente fazia eventos juntas para mulheres, né? Só que com outro intuito, com o intuito de saúde, com o intuito de bem-estar e um pouco dentro distorcido daquilo que a até, um nossa pouco, né? consciência Um pouco naquele no momento masculino, era né? capaz Mais no masculino. de oferecer. E que também, assim, não era de todo mal, né? Não era ruim, não era prejudicial para ninguém. Mas por conta dessa nossa falta de consciência sobre as questões, a gente acabava sofrendo além do necessário com coisas que aconteciam, né, Mi? Como a competitividade, como esse excesso de físico que a gente se comparava demais com as outras pessoas, né? Competindo com outras mulheres, inclusive dentro de competições reais, e ainda... né, amiga? No meu caso. Sim. E é engraçado porque assim, a gente vivia num ambiente muito com um masculino muito tóxico, né? Que é o masculino distorcido, que é um extremo de masculino. E só que a gente percebeu que a gente, né, nessas conversas todas, nessa análise toda, porque a gente passou um tempo da nossa vida, esses 6 anos que eu passei fora praticamente sem, né, conversar, muito sem trocar, a gente viveu um momento que a gente, né, se desconectou. Fisicamente, eu diria. Fisicamente, eu diria. E a gente começa, né, entendendo assim, foi uma cura muito grande esse tempo que eu passei no Brasil agora, que a gente se reconectou fisicamente, né? E nessas conversas que a gente teve, foi um momento muito vulnerável, meu e da Lu, né? De e olhar muitas para tudo sessões isso de que passou. choro A gente teve que ter livre. meio que uma DR, né, Lu? Não vou falar não, senão eu já vou chorar. Sim, a gente teve uma. E é por isso que a gente quer mostrar para vocês, porque realmente doeu em nós, sabe? Doeu muito. Esse feminino reprimido em nós, ó, eu também já fico com o olho cheio de lágrimas. Doeu muito na gente. Né? Nosso guru. Ó, o Felipe tá. Meu irmão, Felipe, gente, nosso pra quem mago não conhece, aqui, né? Tem que estar terapeuta, super é nosso espiritualista. É nosso guru. Ele já é meu faz muito tempo. Nosso agora mago, as meninas estão mentor. descobrindo. Agora ele tem que assumir. Mas ele tá falando aqui. E para o homem trabalhar o feminino traz benefícios? Traz muito, muito benefício. Porque também, do mesmo jeito que o feminino foi reprimido em nós mulheres, tem explicação astrológica para isso? Né? Tem.
Tem explicação de sociedade, de patriarcado? Tem. Mas isso também foi completamente bloqueado e reprimido em homens também. Então, aquelas grandes frases, né? Não vou entrar A gente muito pode nisso chamar hoje, mas a alguém, gente né, pode Mi, para trazer falar esse de assunto, sagrado até é bom saber masculino que também, tem essa né? curiosidade. Mas assim, a questão do feminino para o Com homem nada certeza. mais é do que o mesmo processo de reconhecimento do potencial da energia feminina dentro de si mesmo. Porque, na verdade, nós vivemos um feminino e um É, masculino doente. Porque não, dentro de nós, mulheres, também tem um masculino com muito potencial. Só que esse masculino veio como forma de esmagar o nosso feminino. Então, por isso que hoje a gente vê esse processo de despertar do feminino é, de forma muito mais falada do que o despertar de um masculino saudável, né? Porque o masculino veio com esse potencial assim de se sobrepor. Mas isso não tira isso. a importância desse masculino saudável também, né? E ele e é necessário, É. E que a gente né? E também é vai ter que olhar para necessário. O isso, né? masculino é Que muito também não é ação, é só o muito feminino. realização, é muito assim essa força de você seguir, né? Uma linearidade de seguir em frente, enquanto o feminino é justamente os desvios que são necessários para a gente se adequar, né? As águas da nossa vida. Então, assim, nós aqui, enquanto mulheres, estamos falando do feminino porque foi o que doeu muito em nós por muito tempo, né? Então, a gente tem, assim, esse poder de fala, porque a gente ainda vê muitas Ainda mulheres dói. vivenciando processos em que o masculino continua esmagando o feminino, né? Porque a nossa vida cotidiana aqui, o que o mundo nos traz, é a necessidade desse masculino esmagador, né? E aí o que acontece? A gente cala o nosso feminino. Então, É, essa que é a nossa escolha. Mas para os homens também é muito importante entender o potencial do feminino dentro de si, né? E nas outras mulheres, né? E também o quanto que uma mulher é importante com na vida de um certeza. homem. A gente sabe disso, das Sim, pessoas falarem, mas realmente sentir, mas sentir essa importância, o que que a mulher na traz para prática. minha vida, né? O que o feminino que a minha companheira, a minha mãe, a minha filha, o que que ela tem que eu consigo trazer para minha vida de forma construtiva e agregadora, né? Então, Fê, para isso que o feminino vai te trazer benefícios, Sim. mas assim, de forma muito superficial aqui, estou explicando para a gente não se alongar. É. Sim, A gente vai consertar, já vou anotar aqui para a gente trazer esse tema. Então já fica. Aliás, vocês podem falar para a gente também sobre essas dores, se não quiser falar aqui, mas manda inbox também sobre as dificuldades que vocês sentem isso. sobre esse assunto que a gente vai trazer para explicar. Mas o que a Lu estava falando dessa parte do masculino esmagador, né? Então, a gente também não está explicando exatamente, né? A energia masculina, energia feminina, porque a Thaili e a Luanda fizeram uma live essa semana tá aqui falando sobre isso. Então, se vocês quiserem entender mais detalhadamente também, essa live vai ajudar. Senão vai ficar repetitivo aqui para quem já tá vendo. Mas essa questão, a sociedade que a gente vive, como eu falei, ninguém fora vai fazer com que a gente. Ninguém vai chamar a gente para viver pro nosso feminino. Não vai ser uma coisa que vem de fora, tá? Energeticamente, astrologicamente, a gente viveu 200 anos, eu falo isso para as pessoas, de valores de terra, né, sendo trazidos para nossa sociedade por conta de Júpiter e Saturno se encontrarem por 200 anos em signo de terra. Então, assim, eles mexem com as estruturas sociais, ou seja, a nossa realidade hoje e a realidade dos nossos antepassados de 200 anos foi construída através de valores de terra, ou seja, de valores de sobrevivência. É Construir, o né? masculino, né? É lutar, guerrear. É o masculino. Isso quer dizer o homem construir, trazer estrutura. Quer dizer o homem? Não quer dizer o homem. A mulher é capaz de fazer isso. Tem mulheres com a energia masculina mais desenvolvida, tem homens com a energia feminina mais desenvolvidas. Então, isso não tô falando, né, que o homem que tem que fazer isso. Só que nós fomos, né, a gente foi criado, a gente foi educado nessa sociedade, que foi importante por muito tempo.
Só que olha que interessante, né, Lu? Que você falou, a pandemia me trouxe isso, isso, isso. Eu saí do armário finalmente, né? Comecei a trabalhar só com isso também depois com a pandemia. Então, mas não é coincidência. E esse despertar de muitas pessoas também depois da pandemia. Por quê? Desde dezembro de 2020, esses mesmos planetas, eles começaram os encontros deles nos signos de Então ar. E preparem-se assim para vai por 200 muitos voos anos. internos. Então, vocês têm noção? Muita espiritualidade. Exatamente. Às vezes a gente não tem noção do que a gente está vivendo agora, sabe? Eu tento trazer, ainda mais esse ano que tem muita coisa importante acontecendo, eu tento trazer essa consciência para as pessoas. Gente, vocês têm noção que a gente está vendo uma era trocar, a gente está trocando de era, a gente está dando passos que os nossos ancestrais não tiveram oportunidade, e a gente vê, né? A gente vai falar sobre isso, sobre as nossas ancestrais mais próximas, né? Que como é que a gente vai exigir uma consciência das pessoas que viveram com uma energia que não estava disponível para elas, né? Então, a gente viveu muito o externo, trazendo a gente para esse masculino, para esse lado de construção, para esse lado de guerrear, né? Principalmente nós do Brasil, que temos ancestrais que Fugidos, vieram né? imigrantes e que vieram, né, toda essa colonização, fugidos, De é uma coisa de valores, escassez, de de valores sobrevivência, enfim. deturpados, né, Mia? Assim, Então, no o sentido masculino de foi muita necessário. diferença social, de ter que ter que aceitar muitas questões que traziam sofrimento, né? Então, e foi necessário, por mais que tenha sido Exatamente. muito dolorido para as nossas ancestrais, para os nossos ancestrais de um modo geral, foi necessário para que a gente chegasse aqui no mundo que a gente está hoje, com todas as coisas físicas que a gente tem hoje, né? Essa possibilidade da gente estar se falando aqui, a Mica, do outro lado do mundo, provavelmente não teria chegado tão rápido se não tivesse acontecido tudo da forma como foi, né? Com essa questão do olho por olho, dente por dente, de só Com ver o que certeza. está fora, né? E construir a qualquer custo, passando por cima das outras pessoas. Isso teve que acontecer. Isso teve que acontecer. Então, assim, nós não podemos Competir, né? desenvolver uma revolta ou um repúdio por essas coisas que aconteceram. Era o que a população tinha para oferecer naquele momento dentro da consciência deles. Né? Então, assim, a gente precisa entender que cada fase, cada era, cada 200 anos que passam aí nesse planeta, se passam por algum motivo, né? E a gente precisa entender que todos eles são necessários à sua forma, né? Assim como a gente também vai falar aqui daqui a pouco das questões absurdas que estão É. acontecendo hoje em dia, que a gente fala, meu Deus, o mundo tá acabando, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso, nossa, o mundo tá acabando. E aí a Mica também vai explicar um pouquinho do porquê que isso está acontecendo, né? Então, e a gente fez tanto, e aqui o que acontece com o desequilíbrio, né? Que as meninas falaram da energia masculina e da feminina. Se a gente fica só no masculino, vai desequilibrar, né? Se o homem fica só no masculino, vai desequilibrar o homem. Se a mulher fica só no masculino dela, vai desequilibrar. Se a gente fica no feminino só também desequilibra. Então, os dois são importantes, tanto as energias dentro de nós quanto fora. Só que a gente usou tanto, né? A gente usou tanto esse masculino, esse patriarcado, essa sociedade aí que foi baseada, né? Eu não vou entrar também em movimentos, feminismo e tudo mais. Mas porque não é sobre isso, é sobre energia que nós estamos falando. Então a gente usou tanto isso que ele ficou adoecido, né? Assim, usou demais, perdeu o controle. Só que nós estamos num mundo que isso tá bem estruturado nesse momento. E aí o que acontece? A gente sente a gente vê na prática aqui com nossos atendimentos o que? Mulheres adoecendo, muitas doenças no útero, muitas a fertilidade sendo comprometida, e isso tá cada vez mais também. E não é fertilidade sobre ser gerar fértil. uma criança, só que eu tô Sobre dizendo ser agora. fértil em Mas todos os sobre aspectos da a vida, né? Ser um criatividade terreno mesmo. que Ser dá fértil, né? frutos, né? É,
frutos. E, por exemplo, até o anticoncepcional. Também não vou entrar nesse assunto tão a fundo, mas só para ter um exemplo. O anticoncepcional, ele faz com que a gente corte os nossos ciclos, né? Porque a gente, o mundo gira, nossa sociedade e o anticoncepcional faz com que a gente seja linear, né? Porque nossa sociedade, ela é regida pelo Sol, que é a energia masculina. Então, o Sol, ele muda de signo, ele muda de constelação uma vez por mês. Ele faz esse signo, ele faz essa volta. Então, ele é constante. Eu estou no signo de Leão, vou ficar no signo de Leão aqui. Então, assim, eu só vou sentir trocar energia solar depois de um mês que eu tô naquele ciclo. Então, o masculino, ele tem, quando a pessoa tá mais no masculino, ela tem a tendência de não mudar a energia toda hora, não ir fluindo toda hora. Ela vai demorar esse tempo naquele signo, tanto que o homem não oscila tanto, né? O homem, hormonalmente falando, não oscila tanto quanto a gente, quanto as mulheres, né? Porque as mulheres são regidas pela lua, que é o bem o feminino, que é a noite, que é o descanso, que é o mistério, né? E a lua anda no céu, troca de signo, troca de A gente que lute. a cada um dia e meio, 2 dias. Com todas essas emoções. Então... Então, é isso, assim, é a gente tentando ser lua numa sociedade que é sol, que é regida pelo sol. Então, assim, mas você percebe? Se tivesse só sol na vida, se tivesse só dia, eu tô aqui na Inglaterra, agora tá anoitecendo 10 da noite. Gente, perturba. Porque você fala, eu quero descansar. Eu quero descansar. Só que aí o inverno, o sol sai 4 da tarde. Pra mim, então, assim, eu acho que é desequilibrado. Mas assim, e é exatamente isso. Mas aí é a minha opinião. As mulheres, em grande parte, no que eu sinto nos meus atendimentos, as mulheres estão extremamente cansadas. Porque elas não aguentam mais viver empurradas pelo que elas precisam fazer, produzir, dar conta. E aí a mulher fica com muito daquilo que é necessário realizar, daquilo que é necessário cuidar, daquilo que é necessário sentir, daquilo que esperam dela. Então a gente está vivendo nas nossas energias em choque, ao invés de viver dentro de um contexto saudável, né? Da gente conseguir equilibrar. Não tem equilíbrio. A gente está vivendo o máximo de tudo. E agora, com a chegada da era de Aquário, né, e todo esse movimento astrológico que a Mi explicou, as emoções estão, e a intuição e o sentir está vindo com tudo dentro desse mundo de realização, desse mundo solar, né, que a gente precisa fazer, e quanto mais fizer, melhor, e quanto mais produzir, melhor. E aí tá dando tilt. Né? O que está acontecendo é que as pessoas estão se sentindo perdidas, estão se sentindo extremamente cansadas, estão se sentindo frustradas e não estão sabendo o que fazer com isso. E tanto homens quanto mulheres, né? Eu atendo homens também, eu não atendo só mulheres, mas o que eu vejo em grande parte dos meus atendimentos é justamente esse desequilíbrio das energias, tanto de um lado quanto para outro, né? Sim. Terapia. A Marisa tá perguntando aqui, ela falou, pessoas que estão trabalhando com essas terapias acaba se sentindo e trazendo mais essa energia no nosso sentir ou físico. Eu acho que é o mesmo, ver o que você sente, Lu, mas para mim esse mesmo é um efeito estilingue que tá acontecendo, porque foi tanto segurado, tão reprimido, e agora fez assim, ó, vai, né? E tanto que tá vindo. Então, assim, do mesmo jeito pra gente, né, para as terapias, tá com muito espaço, agora tem muita gente aparecendo precisando disso, né? A gente acaba sentindo o nosso campo realmente muito mais forte, assim, as informações, os downloads estão mais fáceis de acessar, tem muito conhecimento. Eu acho muito legal, porque agora você vê um Reels, um TikTok, assim, você vê altas pessoas falando, né, de ritual e não sei o que. Eu falo, gente, onde estava esse povo todo, né? Onde estavam essas pessoas? Então, agora a gente está conseguindo se encontrar, mas ao mesmo tempo, essa parte do masculino precisa ser trabalhada, porque a gente acaba querendo colocar produtividade
colocar uma forma masculina, que é importante ter essa estrutura, mas num trabalho terapêutico, um trabalho feminino, ou seja, a gente acaba também não ouvindo o nosso próprio ciclo, né? Na hora de cuidar, na hora de ter essas pessoas que estão precisando, buscando essa energia. Então, você está sentindo toda essa mudança no seu corpo, com certeza ela falou que ela é Libra, então imagina, o ar dela tá assim, ó, liberado agora. Só que a gente não tem como manter uma produtividade de um trabalho solar quando a gente trabalha com um trabalho lunar, quando a gente vivencia um ciclo lunar. Então, não vai dar para atender tanta gente, o que não a vai gente dar está para sentindo. estar sempre, né? É aquilo, a gente tem que ouvir os nossos ciclos. E a sociedade não vai te falar, vai lá descansar, vai falar, toma um anticoncepcional, não vive nenhuma fase do dia da sua vida, porque a mulher, os ciclos da mulher, a fase da lua tem 28 dias e os ciclos femininos têm 28 dias. Agora, com o anticoncepcional, como é que você vai vivenciar os seus fluxos, as suas fases, se ele está falando para você, não, você só vai menstruar a tal data. Ou nem menstrua, pula. Então, você acaba não vivenciando o seu lunar. E agora, com essa fase nova de aquário, a tendência é a gente acordar para isso. Mas o jeito de acordar, infelizmente, é a hora que você vê, nossa, eu estou com um cisto, não estou mais sentindo fértil, muita dor, né? Porque coisa que também outras, não é né, normal da menstruação e que nós normalizamos é sentir dor. Né? A mulher acha que menstruar é sentir dor, né? Estar pré-menstrual é sentir dor, não é? Mas aí eu quero passar a minha visão para Marisa sobre a pergunta dela. No começo, quando eu comecei a atender, eu sentia muito medo disso, né? De assim, trazer essa energia dos atendimentos, das dores das pessoas e tal, para o nosso físico, né? Para o nosso sentir. E aí eu entendi que, além do que a Mi falou, de respeitar a nós mesmas, né? De realmente estar à disposição deste trabalho quando a gente realmente estiver se sentindo capaz de auxiliar alguém e de nos doar o suficiente para isso, o que é um desafio, porque a gente precisa trabalhar e precisa de dinheiro, não é assim, eu vou trabalhar quando eu estiver me sentindo bem. É um desafio, mas também é uma questão de autoconhecimento, respeito e saber e se conhecer no sentido assim, eu já sei mais ou menos qual é o meu melhor momento e qual é o meu pior momento, qual é a quantidade de trabalho que eu consigo fazer dentro daquilo que eu acredito e quando que ultrapassa o meu limite, a gente começa a entender isso, né? E uma coisa que veio como uma virada de chave para mim foi pensar que antes eu atendia. Eu atendia no meio da minha audiência, no fórum, no escritório que eu trabalhava, na festa que eu ia. Eu atendia, eu me deixava ser sugada, eu estava totalmente despreparada, sem ancoramento, sem me entender, porque eu não sabia se eu estava bem, se eu estava mal, eu só estava cansada, eternamente cansada. E as pessoas vinham e pediam ajuda, e pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Então, Marisa, na verdade, eu acho que é muito mais, assim, adoece muito mais você viver a sua verdade fora desse trabalho terapêutico que a gente faz hoje, né? E aí falando como terapeutas, né? Do que a gente realmente estar sendo, né? Vivenciando a terapia, né? Estar terapeuta. Porque daí você está se colocando à disposição daquele trabalho, né? Então, não sinta medo, porque o medo também nos faz vibrar numa energia que nos coloca a essa disposição de uma ameaça energética, de uma ameaça, né, física. Não é bom para os nossos órgãos você ficar vibrando nesse medo o tempo todo, porque desgasta, né? Porque cansa. E eu falo com propriedade, porque medo foi uma coisa que eu tive que muitas vezes vencer na minha vida, né? E então não sinta medo, né? Se você sente que você está vivendo na sua missão, apenas respeite os seus limites, né? Daquilo que você está disposta a oferecer, né? Porque é muito melhor estar terapeuta do que você estar
ajudando as pessoas num ambiente totalmente incorreto, né? Digamos assim. E você vai tá recebendo ataque energético também. E aí tem as ferramentas, né, que a gente falou no começo, que é para ajudar a gente, né? Que tem as ervas, tem os cristais. Ó, a Carol tá falando aqui também que ela desmarca quando ela tá com cólica, quando ela tá com a menstruação. Mas então, isso é uma coisa que é vivenciar o sagrado feminino também, né, Lu? Porque a gente pode até entrar nisso, né? Exato. Sobre o sagrado feminino ser um estilo de vida, né? Porque se você conhece os seus ciclos, se você conhece a sua menstruação, as suas fases, né? Quando eu estou ovulando, ninguém me segura, né? Por isso que eu falo, não é que eu sou contra o anticoncepcional, mas não tem como você vivenciar isso e saber a sua potência. E é isso, cada vez mais você ter que deixar de ser quem você é para entrar numa sociedade que está tentando te espremer. Né? E isso vai mudar, a gente está derrubando isso, as informações, a gente está podendo falar sobre isso aqui hoje, já mostra como as coisas estão mudando. Mas a gente vivenciar o sagrado feminino no dia a dia é fazer com que a gente também se entenda, entenda os nossos ciclos para saber, olha, eu não vou me sobrecarregar na minha TPM, ou eu não vou me sobrecarregar na minha menstruação, porque eu sei que eu vou precisar desse tempo. E eu, como capricorniana, nossa, pra vocês entenderem. Eu também posso falar sobre isso, né, Lu? E eu sou aquela formiguinha trabalhadeira que quanto mais produzir, melhor. Sabe disso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso o tempo todo, sim, né? Não tem jeito. E obrigada pelo seu feedback, Marisa. Se a gente conseguiu transformar aí uma pessoinha sequer, nossa missão já está sendo cumprida. Com certeza. Linda. E é uma bruxinha, né? A Mar é uma bruxinha especial. Então, que a gente se una e dê as mãos para você ver que, né, é seguro. E também é isso, né, Lô? Nossa intenção é trazer essas questões que são difíceis, né? Eu falei para ela ontem até que eu falei que a gente estava na nossa reunião, né, sobre essa live. E eu falei, poxa, tem hora, eu sempre falo, né, que quando a gente vive alguma coisa, né, que vira a nossa verdade, aquilo vai para o chakra coronário, o chakra frontal. A gente não precisa ficar gritando, se defendendo, sabe? E aí eu falei pra Lu, assim, me abri muito com ela, falei assim, Lu, pra mim, viver no meu feminino não é uma coisa ainda que eu não preciso me defender. Limitar, eu não preciso usar minha voz, verbalizar e falar, chega, sabe? Sim. Eu vou fazer isso. Ou até pra mim mesma, né, Lu? Afirmar, né, para nós mesmas, tipo assim, é isso que eu vou viver, eu sou assim, eu estou sendo, muitas vezes a gente percebe que as pessoas em volta de nós tentam fazer com que a gente saia dessa posição, porque tá incomodando elas, incomoda você tá no feminino, porque tanto desperta para as pessoas que elas não estão trabalhando nelas, quanto o mundo vive. É a energia oposta, a energia contrária do que o estilo de vida, o mundo. Eu acho assim, a questão de viver mais dentro do feminino não é algo que é tranquilinho para mim. Não é tranquilo, não é fácil para mim, né? E eu acho que muitas mulheres que tentam vivenciar isso também sentem, porque as pessoas cobram o tempo todo. Então, o externo já vai te cobrar e já não vai provavelmente entender o porquê que você mudou tanto, por que você tá dessa forma, por que você parece menos produtiva, por que você tá intuindo tanta coisa, por que você segue tanto o que você tá sentindo e não o que racionalmente as pessoas fariam. Isso incomoda. Isso incomoda. Tipo assim, nossa, tanto gente, ritual. A Luana viaja, sabe? O que você tá olhando pra Lua? Nossa, a Luana, às vezes, né, passa um pouco do ponto nessa questão dela de intuir, de sentir, de... Bruxa a gente é chamada 24 horas por dia, pra mim é um elogio, mas às vezes as pessoas chamam de bruxa na intenção de, tipo, ela é muito estranha, né? Então é difícil para mim também, né? O externo já é assim, mas é difícil para mim também vivenciar isso, porque eu sou muito assim, eu aprendi que eu tinha que ser muito produtiva, eu aprendi que tinha que
fazer o que me mandavam fazer, o melhor possível. Eu aprendi que quanto mais diplomas eu tivesse, mais valor eu teria. Eu aprendi que quanto mais eu estudasse na minha vida, mais dinheiro eu ia ganhar, né? Eu aprendi que trabalhar arrumada dentro de um status social mais respeitada eu ia ser, e mais chances de ser uma pessoa de sucesso eu teria. Então eu tive que desconstruir, desabar tudo isso dentro de mim para conseguir viver a minha verdade. E eu brigo com isso todos os dias, né? Não é fácil. Não é fácil, que nem eu não sei quem que foi, que eu não vou voltar aqui, senão vai bagunçar tudo, mas eu não sei quem falou que quando não está bem tem que desmarcar o atendimento, né? E é difícil pra gente, é muito difícil, a gente tem que fazer isso mesmo. E eu falo assim para os É, meus a Carol. clientes: eu preciso estar na minha energia melhor possível para conseguir doar para você o que você merece. É isso que eu falo para os meus clientes. E eu não estou, né? Hoje eu não estou, por algum motivo, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque eu estou sentindo meu corpo enfraquecido, porque provavelmente eu já passei do limite em outro momento, né? Ou porque eu estive num ambiente hostil que me sugou sem eu autorizar, porque a gente também sente isso demais e normalmente a gente ignora isso na nossa vida, né? Então, assim, diremos assim, uma luta diária, né? Estar vivendo a nossa verdade. E o que acontece com muita frequência é a gente ver o quanto que mulheres estão vivendo isso e doentes. Doentes fisicamente mesmo, se entupindo de remédio e tendo que fazer milhões de tratamentos e cheias de dores, né? A fibromialgia, por exemplo, que é vista como uma doença feminina, né, em grande parte dos seus casos, não tem explicação médica e não tem cura, né? Um monte de doença autoimune e me Um coloco monte de doença nesse bolo autoimune, aí, né? porque acabei de descobrir uma doença na minha tireoide, que Eu já se também. manifestou no corpo físico, né, na tireoide, e aí eu fui buscar dentro desse meu estudo por que que eu fiquei doente com a tireoide. E assim, Mi, você sabe falar também por mim, né? Você sabe falar disso também. O quanto é libertador a gente entender que a responsabilidade por nosso corpo ter manifestado uma doença é nossa. A gente permitiu, né? E a doença nada mais é do que uma oportunidade de se curar. Não só da doença, mas também de tudo aquilo que acarretou, né? Então, assim, nosso objetivo Do aqui, padrão. gente, é justamente É, esse, né? É exatamente. trazer um pouco de tudo que a gente já viveu dentro dessa realidade, fazendo com que outras pessoas, outras mulheres especialmente, despertem dentro de si uma consciência que permite que a gente se cure de muitas coisas, né? Muitas coisas, dores emocionais, dores físicas mesmo. E aí a gente tem um projeto realmente focado para isso, né, Mi? Que está hoje só com o seu pontapé inicial, mas que nós pretendemos trazer a introdução de muitos assuntos, Sim. desses todos que a gente está desenrolando aqui num bate-papo livre, mas a gente quer focar, sim, em questões específicas para cada live, né? Que a gente vai trazer aí de tempos É. em tempos, né? E aprofundar esses assuntos para pessoas que realmente estão nesse momento, que estão vivendo essas dores aí, não estão conseguindo sozinhas sair desses processos, né? E trazer mesmo essa consciência dentro do sagrado feminino como um estilo de vida, como uma filosofia. Pode complementar aí. Um estilo de vida. Isso, exatamente. Porque é isso. É assim, a gente vê nos nossos atendimentos, né? Essa semana teve algumas questões que a gente quer trabalhar. A questão energética desse momento, né? A gente estava falando da Lilith em Câncer. Ela é um momento de revolta do feminino. Então, assim, a gente tá vendo isso. Tá vindo muitas coisas na mídia, né? Que a gente tá vendo sobre coisas que deixam a gente indignado, sobre abuso, sobre relacionamento tóxico, sobre violência com a mulher, né? Tem muitos assuntos vindo, mas é um momento aí da gente ressignificar e, como eu falei,
não vai ser um movimento que vem de fora, é um movimento que vem de dentro, é um movimento que a gente olha para dentro e vê os nossos ciclos e reconhece que está desequilibrado, e reconhece que adoeceu, né, em certa forma, reconhece que a gente julga a outra mulher também, porque isso é uma coisa que a gente vê das nossas ancestrais mais próximas, né? Porque tem essa questão de competição entre mulher, e é interessante, a gente estava conversando sobre isso também, né, Lu? Que a competição é uma característica da energia masculina. Só que a gente não vê os homens competindo tanto quanto a gente vê as mulheres. Então, assim, é uma característica que a gente pega, que a gente distorceu completamente, porque essa energia, a gente viver tanto fora da nossa essência, né, do feminino, que a gente distorceu isso completamente, a gente assimilou isso ao contrário, como se a gente tivesse que guerrear com a outra mulher. É óbvio que é muito difícil na prática, né? A gente se sente o tempo inteiro ameaçada ou, né, assim, eu sempre falo que as mulheres que estão se apresentando pra gente, elas estão trazendo feridas nossas, elas também estão passando por isso, só que elas também estão completamente desconectadas, né, desconectadas do útero delas, desconectadas do eu. Então, é difícil, a gente precisa começar a vivenciar esse feminino como um estilo de vida, para a gente começar a ver a outra mulher de outra forma, né? Porque a gente é a primeira a falar, eu não quero trabalhar com mulher Quantas vezes, né? Eu me sinto melhor com os meus amigos homens. Nós somos as primeiras a colocar a outra nessa posição. E a gente é incentivado a falar isso, a guerrear mesmo entre mulheres. E é óbvio, assim, que eu não vou falar pra você, vai lá, a pessoa tá te fazendo mal, vai lá aplicar o sagrado feminino com ela. Não é assim. Mas é você ter esse entendimento que aquela mulher também tá te engatilhando, tá te incomodando de alguma forma, porque ou você já esteve naquela posição que ela tá e você mudou, né? E aquilo te relembra algo de dor, ou você, né, ela tá te mostrando uma coisa que você não tá vendo dentro de você não tá aceitando dentro de você. Então, nós estamos conectadas e do mesmo jeito que o seu feminino pode ser, ela pode estar no masculino tóxico e aquilo fazer mal para você, sabe? Essa questão energética, ela é muito além. E a gente vai vivenciar muitas coisas para se ressignificar desse feminino daqui em diante, sabe? 200 anos por aí, gente. Então, tem bastante tempo e que a gente não leve isso para uma coisa desequilibrada também, né? Porque o objetivo é trazer informação e equilíbrio aí no nosso dia a dia. Então, quem tiver interesse, né, também de aprofundar esses assuntos, a gente vai trazer mais lives. Mandem perguntas pra gente, tópicos pra gente trazer. A gente tem alguns aqui. Vamos explorar bastante esse tema e futuramente, né, para quem se interessar mais, aprofundar mais ainda nisso, entrar numa jornada com a gente, nós também estamos pensando em fazer uns eventos ao vivo, né, ter um grupo para trocar. Essa foi só sentir interesse. Isso, essa foi só a primeira live para que a gente sinta, né, se apresentando aí. Quem que vai chegar pra gente, porque aqui é tudo no sentir, né? Tudo na fluidez do feminino. E a gente já percebeu aí que muitas sentem como nós, né? Que muitas se sentem como nós, se veem no mesmo barco. E a nossa ideia é justamente fazer um grupo terapêutico, podemos chamar assim, mas na intenção de ir trazendo essa filosofia do sagrado feminino dentro das questões que estão latentes naquele momento, né? A gente não quer fazer um beabá, né? Nada que tenha, assim, começo, meio e fim e que ensine o ritual para que a gente ritualize sem muito objetivo ou realmente estar necessitando daquilo naquele momento. A gente quer que tudo flua de acordo com a egrégora que se formar e a necessidade daquela egrégora naquele momento, né? Então, sim, temos rituais para ensinar, muitos, vários, centenas deles. Mas a gente não quer que as mulheres, principalmente, ritualizem por ritualizar, né? A ritualística, na minha vida, é algo que eu faço com muita responsabilidade, com muito foco e quando eu realmente me sinto preparada e necessitando daquilo. Porque a nossa vida não é uma vida que é fácil de você ritualizar o tempo todo do jeito que a gente quer.
A gente vive Sim. num mundo urbano. Eu aqui, pelo menos, estou numa cidade grande, né? Não com muitas cachoeiras, rios, mares, florestas ao meu dispor. Então não dá para eu ficar, né, para eu ritualizar o tempo todo dentro daquilo que muitas mulheres que vivenciam profundamente essa questão do instinto, do intuitivo, né, conseguem, né? Não é a nossa realidade. Então, o que eu gostaria era justamente o que a Mi começou a live falando às vezes a gente não precisa de tantas ferramentas. Às vezes a gente não precisa de de tantas coisas físicas, palpáveis, para a gente conseguir sentir, né? Às vezes é realmente uma consciência que precisa se Exato. instalar. Às vezes você sentir uma vez, duas, três, que seja, a energia de um ritual físico, você consegue voltar naquela memória e se conectar com aquele sentir numa simples meditação, né? Com E certeza. aí tá a Samantha para falar também qual o poder da meditação, né? Ela adora os nossos rituais, sim, mas é um super potencial de pessoa para nos mostrar aí o poder que nós temos de nos conectar com a energia que a gente quiser, né? E em qualquer Sem momento. nada, assim, Sem nada. nem nada para intermediar. Sim, e outras Exatamente. pessoas muitas vezes pensam que, vamos trabalhar o sagrado feminino, a gente tem que pintar a cara, ir na floresta, Correr na sabe, floresta. correr na floresta pelada. Pode ser também, é uma forma. É uma E é forma. muito válido, mas não é a realidade de todo mundo, como a Lu falou, e também que não seja uma coisa que impeça, né, a gente de começar. Então, É. essa consciência, só da gente conseguir olhar outra mulher sabendo que, poxa, eu tô entrando numa resistência com ela, eu tô julgando, eu não vou comprar o do trabalho dela, né? Assim, eu tô vendo ali É, uma mulher trabalhando. Será que eu sou a primeira que não apoia o trabalho dela, que julga, mas o que ela tá fazendo, né? Quem que ela pensa que é? Só não, muito, mas se a gente conseguir ter essa consciência que a gente compete, que a gente entra nessa energia que não é uma coisa nossa, que não é uma coisa que é gostoso pra gente, na verdade, é porque estamos desequilibradas, né, no nosso feminino, porque o externo chama a gente para essa batalha e a gente é uma revolução e contra, não é fácil, não tá leve e tranquilo ainda ir contra essas questões, a gente ainda tem que, infelizmente, gritar, infelizmente, né, se impor, falar. falar e falar, não vou mudar, estou assim, e afirmar uma para outra, às vezes, né, ter esse grupo de socorro aí que a gente fala, estou pirando, né, não estou conseguindo viver meu feminino, O que, que eu desconectei. faço com isso aqui que eu tô sentindo? E tá doendo, né? Exatamente. É. E aí as pessoas Então, vão aparecendo, né? então, esse é o nosso objetivo aqui, mulheres, realmente trazer muitas lives como essa, nas próximas mais focadas em assunto que eu quero que vocês tragam pra gente também. Então, pode mandar pra gente por direct, pode mandar pra mim, pra Micaela, pode mandar pro WhatsApp, para quem quiser, né, para quem já tiver nosso contato. O meu WhatsApp está na minha bio, lá, né, dessa minha página, então podem ficar à vontade para chamar e falar, olha, eu estou sentindo isso, dá para vocês colocarem aí esse assunto, né, dentro da filosofia do sagrado feminino numa live, a gente vem e fala, né? E Com assim certeza. que realmente se formar aí um grupo, não precisa ser um grupo grande, não é o nosso interesse, a gente quer dar voz para todas. Então, se a gente tiver que formar vários grupos, a gente forma, para que todas possam falar, possam ter o seu momento. E justamente para aprofundar dentro das nossas técnicas, dentro do nosso trabalho, dentro da parte energética do reiki, da cristaloterapia, dentro da astrologia, que a Mi também traz muito entendimento, muito autoconhecimento para questões da vida, né, de todas nós. Então, isso vai se desenrolando e a gente precisa de vocês para que a gente entenda, né, para qual caminho a gente vai fluir aí nos nossos próximos assuntos. Logo a Sim. Ó, gente forma um grupo. A Pode Jo falar. falou aqui que as mulheres no mundo corporativo, elas são, assim, massacradas, né? Assim, é a Sobrevivem perspectiva masculina, lutando. sobrevivendo.
É. É, Então, é exatamente. realmente por isso que a gente fala, a gente está realmente muito cansada, muito precisando desse espaço, né? Para que a gente consiga viver o ritmo solar com mais sabedoria, Mais né? Mas sabedoria. também E trazer a menos lua, dor, né? porque com E menos menos dor, dor. porque se tiver só dia, não tem ninguém que aguente, gente. Eu estou aqui falando que 10 da noite escurecer é cansativo. Então, é, a gente entender que é importante, né? Tão importante quanto a ação, é importante o relaxar, o entregar, né? É. O nutrir e fluir, principalmente. O espaço e se dar o espaço de sentir, né? Porque assim como a Jo, muitas mulheres estão também vivendo num ambiente hostil em relação a isso, né? A essa masculinidade tóxica, essa luta que precisa acontecer diariamente. Então é importante ter o equilíbrio e se permitir outros momentos, né? E também encontrar ferramentas que façam sentido para que você leve essa realidade de uma forma mais leve, né? Não precisa ser terapeuta para viver o feminino, né? Não precisa Exatamente. viver dentro numa floresta ou na beira do mar para conseguir viver o feminino. O que a gente quer é realmente trazer uma filosofia de vida que faça com que as coisas fiquem mais leves, né? Eu falo que o meu lema desde que eu iniciei nesse mundo é descobrir a beleza e a leveza da vida. Porque a vida foi tão pesada por tanto tempo, sabe? A vida foi tão, assim, difícil de seguir dia a dia, de dar conta das coisas. E a Sá tá falando, às vezes não é só no trabalho, exatamente, não é só no trabalho. A gente vive isso dentro da nossa casa, do nosso relacionamento, nas coisas que as pessoas impõem, né? Na nossa família, de onde a gente veio, os nossos pais cobram da gente algumas coisas que a gente já fala não tá fazendo mais A gente sentido. mesmo cobra, né? A gente se relaciona com outras pessoas também, colocando uma cobrança às vezes que não faz sentido, né? Por que a gente está fazendo aquilo? Às vezes a gente só faz por repetição, né? Só vai repetindo algo que foi feito com a gente. A educação das nossas crianças, eu vejo, eu tenho duas sobrinhas, né? Para quem não sabe, eu tenho duas sobrinhas mulheres, uma quase pré-adolescente e a outra uma criança de 6 anos. Mas assim, o quanto que essa toxicidade da falta de equilíbrio das energias já atinge, né? O quanto a gente Ah, vê sim. frases sendo colocadas na cabecinha delas e padrões sendo cobrados por elas mesmas, que a gente já vê aí o desequilíbrio, né? Então, tudo isso Quão profundo é isso, né? é uma Também, para a gente entender consciência. que vai demorar para mudar. Vai demorar para Exatamente. mudar. São 200 anos, gente, se É, formando isso. Nós estamos iniciando, estamos no segundo ano de 200 agora. Então, assim, nós estamos, talvez não vamos colher esse engatinhando. fruto. Talvez a gente não veja a sociedade equilibrar, tá? Mas a gente está plantando as sementes. Nós somos as ancestrais que estão trazendo esse conhecimento de volta, né? Que estão buscando esse equilíbrio. Então é muito importante o nosso papel aqui e aprender isso mesmo, que nessas pausas não significa que a gente não vai ter resultado. Na verdade, a gente vai ter mais resultado, a gente vai estar melhor, porque se nesse momento de permissão, de desacelerar, de seguir o nosso ritmo, a gente vai mais longe até. Na hora que a gente é, embala, na hora que vem a exatamente. ovulação, a gente vai mais longe com isso. É. Mas vai sem doença, sem, né, sem desequilíbrio, sem dor. Com o tempo, né? Com o tempo, esse é o objetivo. Vai com mais leveza, né, Lu? Isso, exatamente. Bom, Acho fico que é feliz isso, né? com todas que conversaram aqui com a gente, que interagiram, que mostraram o quanto faz sentido para vocês, né? É só o início, gente, de uma longa jornada, uma longa caminhada. Então, nos deixem saber, né, do que vocês precisam, quais são as dores, quais são as questões. Conversem com a gente mesmo aqui pelo direct, para que a gente saiba o que trazer para vocês, né, nas próximas lives. E vamos construindo aí uma tribo, mais uma tribo. E a gente. E nasceu, né, amiga? Finalmente a gente Nasceu! conseguiu. É verdade, é verdade. Conseguimos. É muito especial pra gente
por nós duas, né? Nem que se não tivesse ninguém aqui, ou se tivesse uma pessoa ouvindo, só da gente fazer isso, pra gente é muito, muito forte, né, Lu? É, sim, Mostra que esse tempo que a nossa amizade, né, que a gente respeitou o tempo uma da outra de chegar nessa consciência e olhar para é, trás e ver que a gente viveu o sagrado esse tempo todo e que a gente, sim, né, vivencia isso no nosso trabalho, nossa amizade, essa rede de apoio que a gente está é. formando aqui também com as pessoas que vêm nos ouvir, né, de coração aberto. Então, eu estou muito grata, muito, muito grata por estar iniciando esse projeto com você, finalmente. É. Agora muito mais conectados, né, Mi, com o que a gente, com o que faz realmente sentido pra gente, porque eu e a Mi, né, dentro da nossa história, nós temos uma relação de muito respeito, né, uma com a outra. E nós entendemos o quanto esse respeito fez diferença só agora, né, Mi? A gente só entendeu que respeitar o processo uma da outra, de não se colocar em competição, de entender que às vezes a gente não estava no mesmo momento, né, de vida e de consciência, mas ao mesmo tempo nós nunca deixamos de torcer uma pela outra, de se orgulhar né, pelas conquistas da outra. Então, assim, é uma relação que não é desta vida, certamente, e que nem acabará nesta vida, mas que nos traz aí frutos muito, muito importantes, né? Desde já, assim. A gente está iniciando esse trabalho para conseguir extrapolar, né? Extravasar essa coisa boa que a gente sente da nossa relação para vocês. Então, isso já é uma grande consciência aí que nós De conseguimos sagrado. acessar agora, né, Mi? E é isso, Nossa, assim, sabe? Essa consciência da gente conseguir olhar para outra mulher e falar: eu acho que você tá errada, né? Eu acho que não é isso. Mas assim, eu te respeito. Eu te é, respeito e eu não preciso virar as costas para você, ou eu não preciso, né, torcer contra ou te bloquear, enfim. é, Você tá em outra caminhada. A gente demorou, a gente fez a mesma caminhada, esse tempo, né, separadas fisicamente. uhum, Acabamos praticamente no mesmo lugar, tivemos as conclusões super parecidas, só que cada uma no é, seu do processo. seu processo, Então, é. esse E sem respeito, virar essa as costas, né? admiração. Sem nunca virar as Exatamente. costas uma para outra, sem julgar, assim, né, de forma pejorativa o que a outra estava fazendo, sem falar o que se estava certo ou se estava errado. Foi uma relação de muito respeito que nos deu muitos frutos e ainda vai gerar frutos para muitas pessoas, né? Certeza. Então, esse é o nosso. Isso é o que a gente quer que vocês sintam apenas por estarem aqui. Porque é o que a gente vibra na nossa relação, né? Exatamente. E então é muito importante isso para que vocês saibam o quanto é importante para nós trabalharmos juntas, né, Mi? Com isso Sim, agora, né? sim. É muito, E é para muita muito gente, além. sim. E a gente vê muito esses ambientes de sagrado feminino, tem que ritualizar e tem que fazer isso, tem aquilo, mas na hora de abraçar a outra mulher ou de, assim, não, eu tô tomando decisões diferentes da sua, Isso. não respeitar, não ter esse respeito. Ainda assim, a gente traz a competição para um ambiente feminino. Então, Exato. apoiar outras mulheres, mesmo quando elas estão fazendo coisas que a gente não concorda, e ter o Ou respeito que a que gente elas. não tem aquela consciência ainda, né? Ou que já passamos daquele momento. Nós somos pessoas diferentes, somos seres individuais, independente de sermos todas mulheres, né? Então, É, o que importa é realmente que a gente saiba reconhecer na outra mulher aquela oportunidade que ela está tendo e se colocar ali no lugar dela, de tá, tendo o seu momento de consciência, o seu processo, as suas escolhas, e nunca entrar num lugar de certo ou errado, né? sim, Se colocar à disposição ali para ser o suporte que se pode ser e também buscar o suporte que se precisa. Porque aqui entre nós duas, quantas vezes a gente caiu uma para outra e precisou, né? Quantas vezes sim. a Mi esteve mais frágil e eu mais forte, ou eu estive mais frágil e a Mi mais forte.
Então não tem esse negócio de estou à frente ou não, né? E isso nós precisamos criar essa consciência com todas as mulheres, porque elas têm dentro delas a mesma dor que nós, ou nós já tivemos a dor que elas estão tendo agora, Ou né? teremos, né? Ou Ou teremos, teremos. exatamente. Exatamente. É isso, eu acho, hein, amiga? Acho que a gente se controlou bem até. Aqui gravando. Aí, ó, 1h15, as nossas reuniões para as lives duram 2 horas. Ai, ai. Mas espero que vocês tenham gostado. É só o começo, realmente. Já fiquei muito, muito feliz com a participação de todo mundo aqui. Agradeço muito. E é isso. A gente vai se vendo. Vocês vão acostumar bastante de ver esse assunto e aparecer os nossos rostinhos aqui, tá bom? É isso. Obrigada, Bom Lu. final de semana, Mi, para você. Pra você Bom também. sol aí até as 9 da noite. Aproveite. E aqui tá frio, tá bem friozinho, mas tá sol também. Então, Então aproveitem. Um beijo pra obrigada todo a mundo. Beijo, todas, Sá. Beijo, mãe. Beijo, Joe, Camila. Todo sim, mundo, todas que Maiara. estiveram aqui. Todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada. Um beijo. Beijo, Mi. Tchau. Tchau, tchau.